Há no amor uma responsabilidade, aquela assumida para com a pessoa que atraímos a mais íntima comunhão de existência e de ação conosco, e que, graças ao dom de si que nos faz, se torna em certa medida nossa propriedade. Por isso, se assume também uma responsabilidade para com o seu próprio amor. Será ele verdadeiro, suficientemente maduro e profundo para não desiludir a imensa confiança da outra pessoa, nem a esperança nascida do seu amor, de que ao entregar-se ela não perderá a própria alma, mas, ao contrário, encontrará uma maior plenitude de ser? A responsabilidade no amor reduz-se, como vemos, à responsabilidade pela pessoa, deriva desta e retorna a ela. Precisamente por esta razão, é uma responsabilidade imensa, mas só pode compreender a sua importância aquele que possui a plena consciência do valor da pessoa. Aquele que só é capaz de reagir aos valores sexuais, mas não vê os da pessoa, será levado a confundir sempre o amor com o erotismo. Complicará a sua vida e a dos outros, privando-os e privando a si mesmo, no fim das contas, do verdadeiro significado e do verdadeiro gosto do amor. Este gosto é inseparável do senso de responsabilidade para com a pessoa, responsabilidade feita de preocupação para o seu bem autêntico, quinta essência do altruísmo e sinal infalível de uma certa dilatação do meu eu e da minha existência, aos quais vem juntar-se outro eu e outra existência, que me são tão íntimos como os meus. O senso da responsabilidade que se assume para com outra pessoa muitas vezes não está isento de preocupação, mas nunca é desagradável em si mesmo, nem doloroso, porque o que constitui a sua substância não é uma limitação nem um empobrecimento do ser, mas, ao contrário, o seu enriquecimento e expansão. Por isso, um amor que rejeite esta responsabilidade é a negação de si mesmo. É sempre e inevitavelmente egoísmo. Quanto mais um sujeito se sente responsável pela pessoa, mais presente está nele o verdadeiro amor. É com alegria que nós, mais uma vez, estamos reunidos. Há 15 dias atrás, estávamos vivendo o nosso último módulo da Teologia do Corpo. Com a graça, vivermos aquele dia com irmãos da comunidade, que colocaram seus dons a serviço da comunidade, a serviço do curso e a serviço de tantos que tiveram a oportunidade de participar do curso de Teologia do Corpo. Acredito que hoje nós estamos aqui para vivermos um desdobramento do que do que Deus tem inspirado, a gente poderia dizer assim. Então, nós sentimos no nosso coração o desejo de realizar alguma atividade nesse tempo de pandemia, de oferecer algo que pudesse ajudar a tantas pessoas. E, no primeiro momento, Deus nos inspirou o curso online de Teologia do Corpo. Recordo como se fosse hoje, no dia 21 de abril, eu postei falando dessa inspiração que Deus tinha colocado no meu coração. E hoje estamos aqui, dando um novo passo. E qual é esse novo passo que nós estamos dando hoje? Nós estamos dando um passo novo, que é justamente o novo canal que nós criamos, um canal que criamos para
aprofundarmos o tema da teologia do corpo. Mas, antes de nós aprofundarmos isso, eu queria rezar com vocês, fazer um momento de oração, um breve momento de oração, confiando a Nossa Senhora esse momento, e assim a gente vai mergulhar um pouco naquilo que o Senhor deseja realizar através dessa live na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, acolha todos os irmãos que estão entrando agora nesta transmissão. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos. E como dizia, nós estamos vivendo um tempo de muita graça. Esse tempo novo que Deus nos dá é justamente esse aprofundamento sobre a teologia do corpo. A gente preparou um tema especial. Na verdade, esse tema, ele surgiu dos grupos do Telegram. Nós temos 3 grupos no Telegram, grupos que foram formados a partir dos módulos, e graças a Deus tem sido muito rica a experiência que nós estamos vivendo nestes grupos. Existem muitos jovens, muitos casais consagrados. Você pode fazer parte desse grupo. Inclusive, quando nós terminarmos essa live, nós estaremos partilhando, fazendo uma partilha. Eu quero escutar você sobre alguma dúvida, alguma pergunta que você deseja me fazer lá no grupo do Telegram, ou também comentários que você quer fazer sobre o tema que nós estamos aprofundando. Então, como dizia para vocês, nós estamos iniciando agora um canal no YouTube. Nesse canal, você poderá receber conteúdo. Nós sempre estaremos, ainda não temos definido o tempo, mas sempre estaremos fazendo lives nesse canal sobre o tema da teologia do corpo. Dá uma olhada, entra lá no canal para você ver que nós já temos alguns materiais disponibilizados sobre o tema da teologia do corpo. Então, é muito importante você conhecer este canal, porque é nesse canal que nós estaremos sempre trabalhando esse tema, tá certo? Esse é o objetivo desse canal. Esse canal não tem outro objetivo. Inclusive, eu senti como inspiração criar este canal, porque algumas pessoas, quando nós estávamos realizando os módulos, algumas pessoas, sabendo que nós estávamos pensando em realizar cursos aqui na nossa missão, na Arquidiocese de Belém, pessoas de fora, de outros lugares, de outras cidades do Brasil, pediram para que eu não perdesse o contato com elas. Por isso que eu fui criando algumas ações de evangelização, algumas estruturas para viabilizar este contato. O canal no YouTube é uma forma de viabilizar esse contato. Uma outra forma de viabilizar esse contato são os podcasts, porque através desse podcast nós estamos tratando do tema da teologia do corpo, e como tenho dito, nós iremos realizar 7 temporadas, estamos na primeira introdução, mas iremos trabalhar todos os ciclos. Portanto, existe um caminho a ser feito através desse podcast, e você pode baixar todos os episódios para escutar e aprofundar sobre o tema. E também os grupos no WhatsApp, que nós trabalhamos, além desses temas que nós aqui estamos falando, colocamos outros documentos, fazemos deste grupo realmente uma comunidade, onde nós vamos aprofundar diversos temas relacionados à teologia do corpo. Então, a princípio é isso. Então, quero que você saiba que foi esse o objetivo da criação desse canal. Importante que a gente sempre ative as notificações, né? Curta o canal, que a gente partilhe sobre o canal.
se inscreva, compartilhe com outras pessoas que você conhece, porque eu acredito que ele será um grande instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. Então, esse foi o objetivo da criação desse canal. E o tema de hoje, como disse para vocês, ele surgiu a partir do grupo do WhatsApp e surgiu porque Deus colocou no meu coração que eu deveria colocar como tema do canal o livro, né, o título do livro que Carol Wojtyła escreveu. Esse livro é um livro que, inclusive, hoje a nossa live vai ser sobre ele, e foi muito importante o aprofundamento, né, no curso de Teologia do Corpo, o aprofundamento do tema, justamente a partir do próprio livro Amor e Responsabilidade. Eu fui lendo este livro, já tinha lido outras vezes, mas fui achando que seria interessante a gente colocar esse título, porque, de fato, a teologia do corpo é a grande descoberta da vocação do homem para o amor. E isso já está impresso, já está descrito no livro Amor e Responsabilidade. Depois o Papa vai aprofundar também nas catequeses, né? E eu coloquei, aqui já começo a live, o tema da live, amar é o contrário de utilizar. Esse tema eu escolhi porque, na verdade, a gente precisa descobrir concretamente a nossa vocação ao amor e, ao mesmo tempo, descobrir que essa vocação ao amor exige de nós atitudes responsáveis para com o outro. Quando eu falo da vocação ao amor, eu estou falando da vocação do homem a amar todas as coisas, da sua relação com as pessoas, na sua relação com as mulheres, de modo geral, na sua relação com o Criador. O homem foi criado para amar. Amar é um elemento central na vida do homem. E já queria trazer para vocês uma palavra do livro Amor e Responsabilidade que diz, quando comenta a norma personalista, o texto diz assim: a pessoa é um bem em relação ao qual só o amor constitui a atitude apta e válida. Então, a nossa relação com as pessoas, elas só são justas quando nós a vivemos a partir da sua dignidade. Nós sabemos muito bem que na teologia do corpo, e claro, em toda a antropologia que eu digo, antropologia cristã, porque nós, como escutamos, e vocês podem rever também os módulos que nós realizamos, os 6 módulos que nós realizamos. Então, nós sabemos muito bem que existe uma visão de homem completamente distorcida, uma visão de homem que não reconhece a sua inviolabilidade, que não reconhece o seu valor, que não reconhece que o homem precisa, na sua relação para com o homem, é necessário respeitá-lo, respeitar o valor que ele tem enquanto ápice da criação, enquanto imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós falamos do amor, nós estamos falando justamente da relação que nós temos para com o outro. E essa norma personalista, ela está fundamentada, a gente poderia dizer que o fundamento dela é justamente o Evangelho. O que o Evangelho nos diz? O Evangelho nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao Criador sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, é essa atitude mais justa que nós devemos ter. E na contramão dessa atitude de caridade para com o outro, está o uso do outro. E sobre isso a gente tem visto
na verdade, diversos exemplos ou mau exemplos que a gente não deve adotar e que faz parte, infelizmente, das relações entre os homens. Muitas vezes, os homens estão agindo, e nós podemos também agir desta forma, nós podemos agir com o outro, não reconhecendo o seu valor. Aqui quero fazer uma pergunta para você. Você se relaciona somente com pessoas que têm o mesmo estilo de vida que você tem? Você se relaciona com pessoas que, da mesma forma como você, tem, talvez, aptidão para uma determinada coisa, tem o gosto por determinadas coisas? Qual é a sua atitude diante dos outros? Você busca se relacionar com o outro para extrair do outro algo para você, para te satisfazer? Ou você se relaciona com o outro reconhecendo a dignidade desta pessoa, independente de quem ela seja, e, claro, com o objetivo de fazer o bem para ela? Às vezes a gente pode ter essa atitude, e a gente não perceber que essa atitude de, muitas vezes, se aproximar para receber algo em troco, nessa atitude existe uma mentalidade utilitarista, uma mentalidade hedonista, como nós escutamos por diversas vezes o Papa Bento XVI nos falar da ditadura do hedonismo tão presente na nossa sociedade, tão presente nas nossas relações, uma ditadura do relativismo, uma ditadura do hedonismo, ditaduras que vão se estabelecendo na nossa vida, que vão, muitas vezes, tirando de nós os verdadeiros valores. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Eu me disponho a amar, ou eu, muitas vezes, vou na contramão do amor? E a contramão do amor é, muitas vezes, viver as relações nessa busca de reter para nós, trazer para nós, usar o outro. Então, esse tipo de atitude não pode fazer parte das nossas relações. Então, amar é o contrário de utilizar. Amar é o contrário de agir a partir dessa ótica do uso do outro. E aqui existe um outro detalhe interessante que a gente poderia falar. A gente está falando o tempo inteiro que amar e que o amor é responsável. Vocês viram o vídeo de abertura, o vídeo promocional? A primeira fala, as primeiras palavras do vídeo fala sobre isso. O Papa fala sobre isso. O verdadeiro amor é responsável. Então, não existe uma separação do amor e da responsabilidade. Quando eu amo, eu estou sendo responsável. Por isso que eu coloquei na descrição do nosso canal que essas duas palavras, elas são como que existe uma verdadeira sinergia entre elas. Eu coloquei o termo híbridas. É uma relação híbrida entre amor e responsabilidade, porque elas estão profundamente em sintonia. Elas estão profundamente em harmonia. Não é possível separar o amor de uma atitude responsável. Então, amar é agir de modo responsável em todas as nossas relações. Na sua relação com a sua esposa, amar é ser responsável. É, na verdade, viver as exigências do matrimônio. Também na relação da esposa para com o esposo, na relação dos pais para com os filhos, na relação do namorado para com a namorada, do noivo para com a noiva. Cada realidade que aqui estamos citando, existem exigências que nós devemos viver. E viver essas exigências para que o nosso amor possa ser vivido a partir da sua
da sua vocação. Existe uma vocação para o amor. E eu não posso desviar o meu coração disso. Respeitar o outro. Quero trazer para vocês algumas outras palavras importantes do Papa. Eu falei aqui sobre o amor, e agora quero trazer, de modo muito mais concreto, alguns aspectos para a gente perceber e talvez avaliar na nossa vida se nós, muitas vezes, não estamos fazendo do outro muitas vezes um degrau para a nossa realização. Fazer do outro um degrau para a nossa realização não é evangélico, não é a verdade para nós mesmos e nem a verdade para a vida do outro. O outro não pode ser um degrau para que eu me realize. Quando eu digo isso, nessa perspectiva do uso do outro. É claro que muitas vezes, e eu sei aqui, dou um exemplo para você, eu sei muito bem da minha responsabilidade através desse canal e através de cada palavra que eu falo como sacerdote, as exigências que eu trago de levar para você uma palavra que vai lhe ajudar a amadurecer, a crescer. Através de tantas pessoas, a gente vai vendo como Deus vai nos formando, Deus vai nos dando os verdadeiros conceitos, Deus vai arrancando do nosso coração o joio que muitas vezes foi sendo semeado pelo mundo, a mentalidade de morte que foi muitas vezes sendo semeada no nosso coração, a ponto de muitas vezes a gente ir na contramão da verdade sobre nós mesmos. Então, é muito importante a gente estar aqui tratando sobre esses temas. Falei aqui do amor, falei aqui, dei uma primeira definição do amor a partir da norma personalista. Então, precisamos reconhecer o valor do outro, porque é a partir do valor do outro que eu devo me relacionar com ele, que eu não posso usar o outro para objetivos pessoais, que o outro não pode ser um meio para um determinado fim que eu projeto para a minha vida. Não posso fazer do outro um meio. Quando eu faço do outro um meio para uma realização pessoal, eu muitas vezes estou destruindo a sua, ou não respeitando, destruindo o valor que ele tem, não respeitando o valor que ele tem, e muitas vezes agindo de modo contrário à vocação dele e também contrário à minha vocação, porque sou eu que também preciso, através do outro e através da partilha de quem eu sou, da partilha da minha vida, a partir da oferta da minha vida, eu me coloco à disposição, eu me faço um com o outro. Estar as pessoas de perto de mim, porque elas não fazem parte do meu projeto pessoal. Quem não faz parte do meu projeto pessoal, eu afasto. Daí, muitas vezes, relacionamentos de matrimônio, e quando, nesse relacionamento de matrimônio, alguma coisa foge daquilo que um dos cônjuges compreende como satisfatório para si mesmo, acontece muitas vezes essa atitude de deixar, de querer sair dessa relação, ou muitas vezes buscar uma outra relação para que as suas satisfações sejam providas. Não é assim a nossa forma de agir. O verdadeiro amor é um amor que vai sendo amadurecido ao longo do tempo. Por isso que a gente fala sempre que cada etapa da nossa vida precisa ser vivida da melhor forma possível. E que a gente tem que combater o mundo dentro de nós. São os violentos de coração, nos diz o Evangelho, que conseguem conquistar o reino dos céus. Se você não quer combater, se você não quer combater o bom combate, como diz São Paulo, saiba que você, muitas vezes, pode estar correndo um grande risco de se afastar ou de estar distante do projeto de Deus para a tua vida.
Então, é importante a gente compreender que a gente tem que combater o mundo em nós. E nós já falamos sobre isso quando, no curso da Teologia do Corpo, nós falávamos sobre o pecado. O que o pecado gerou no nosso coração? O amor próprio. O que o pecado gerou no nosso coração? A luxúria. Ou seja, aquele amor que Deus me criou para oferecer a Ele como Criador e às criaturas, esse amor, pelo pecado, ele foi direcionado para mim mesmo. E é essa desordem que existe dentro do meu coração que me faz não reconhecer o valor do outro, usar o outro, agir sem reconhecer a sua dignidade de imagem e semelhança de Deus. Queria trazer para vocês, também do livro Amor e Responsabilidade, a crítica que é feita ao utilitarismo, para que a gente possa tentar encontrar dentro do nosso coração, talvez, estes elementos. Não se assuste se você encontrar no seu coração atitudes que aqui vou estar citando. Não se assuste. Como é importante a gente, pelo autoconhecimento, a gente reconhecer como nós nos encontramos. Porque é pelo autoconhecimento que a gente vai galgando o processo de santificação. A santidade é isso. A santidade é o reconhecimento que eu não estou pronto, mas que eu quero a cada dia crescer na perfeição cristã. Isso é santidade. Se todos os dias eu dou um passo, se a cada dia eu vou reconhecendo o caminho, reconhecendo os verdadeiros valores, eu vou arrancando aquilo que em mim não faz parte do projeto de Deus, eu vou assimilando o reino de Deus na minha vida. Então, quero trazer para vocês aqui o que diz o Papa e a crítica que é feita. E por que é feita essa crítica ao utilitarismo? Diz assim o Papa, ele define, né, o que significa o utilitarismo. Diz assim: o utilitarismo moderno é consciente. Os seus princípios filosóficos são formulados e cientificamente definidos. O seu nome provém do verbo latino útil, utilizar, tirar proveito de, e do adjetivo utilis, útil. Conforme a sua etimologia, o utilitarismo coloca o acento na utilidade da ação. Veja a diferença e assim, o porquê nós devemos reconhecer o abismo que existe entre o uso, né, o utilizar o outro e o amor. Padre, mas quando no matrimônio, vou dar aqui um exemplo, tá certo? Para você entender. Quando no matrimônio eu me uno à minha esposa, eu não estou utilizando a minha esposa como um meio para um fim. Isso aqui é importante. Daqui esse exemplo para você compreender bem o que a gente está falando aqui. Nesse caso, eu estou utilizando a minha esposa para um fim? Depende. Depende de quê? É claro que na relação conjugal, aquelas duas pessoas que estão, que se unem no ato conjugal, elas não estão, elas utilizam o corpo um do outro, é verdade, para, através daquele ato, elas viverem o amor. Mas qual é a grande diferença? Por que esse ato conjugal não é um uso? Não é um uso no contexto aqui que a gente está falando. Porque as duas pessoas, elas estão juntas nessa busca do prazer, nessa busca do amor, né, naquela relação de amor, e aquele ato, na verdade, é uma entrega um ao outro. Então, na verdade, não é o uso um do outro. Agora sim, nós podemos usar o outro. Quando a gente usa dentro do ato conjugal,
realidades que não fazem parte ou que não deveriam fazer parte da relação conjugal. Aí sim, eu posso usar o outro para uma satisfação pessoal, para me gratificar, mas não para dar a ele, oferecer a ele o amor. Não sei se eu me fiz entender através desse exemplo. Espero. Coloque aí no chat. Você pode colocar no chat se você entendeu esse exemplo que eu dei aqui. Então, na relação do ato conjugal, é verdade que um se entrega ao outro. Mas ali não há um uso do corpo, simplesmente. Ali é um ato de entrega que é feito e que tem um objetivo muito concreto, que é o crescimento no amor daqueles cônjuges, do homem e da mulher, e, claro, em primeiro lugar, a abertura à vida, que faz parte, essas duas dimensões que fazem parte da relação conjugal, né? A procriação e a dimensão unitiva. Então, espero que vocês tenham entendido esse exemplo que eu dei, mas aqui, o que o Papa está falando, a crítica que é feita ao utilitarismo, é justamente essa utilidade da ação. É a ação que justifica o uso, não é outra coisa. É a ação que justifica o uso. Continua o texto. Ora, tudo que dá prazer e exclui o sofrimento é útil. Veja o raciocínio de alguém que defende essa mentalidade. Volto a dizer, não somente as pessoas que estão por aí ensinando realidades absurdas, que a gente diz, como é que uma pessoa pensa dessa forma? Como é que uma pessoa consegue pensar assim? Essas pessoas que a gente consegue logo perceber a malícia nos seus atos, ou muitas vezes essas pessoas que falam abertamente o que elas pensam e que é totalmente contrária aos mandamentos de Deus, essas pessoas a gente sabe muito bem, pessoas assim revelam o seu coração, a sua ideologia, a sua mentalidade, aquilo que elas defendem. A gente sabe muito bem. Porém, o que eu estou falando aqui é desse joio que talvez o mundo está plantando no nosso coração há muito tempo e que a gente não percebe. Porque talvez a gente esteja pensando da mesma forma. Veja o que diz, ou o que pensa, ou como age alguém que é ligado, ou que tem dentro de si esse tipo de mentalidade. Então, a pessoa coloca o acento na utilidade da ação e ela busca tudo que dá prazer. E, principalmente, não somente o que dá prazer, mas que, além de dar prazer, tudo aquilo que exclui todo tipo de sofrimento. Então, busca o prazer nas suas ações e, ao mesmo tempo tenta excluir todo tipo de sofrimento. Então, veja a mentalidade de alguém que pensa assim. Por isso que eu falei no início dessa live que o mundo de hoje está carregado de estruturas que defendem mentalidades ou de percepções que defendem esse tipo de raciocínio. A satisfação a todo instante. A gente até, muitas vezes, na nossa relação com Deus, talvez a gente vai para a oração quando a gente sente vontade de rezar. Quantas pessoas, às vezes, nos procuram e dizem, padre, eu não rezei ou eu não estou rezando porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Ou seja, olha que mentalidade carregada de distorção acerca do valor da oração. A oração é o encontro com Deus. E esse encontro com Deus, ele, na verdade, ele deve ser cultivado todos os dias, independente de sofrimento, ou melhor, independente de sentimentos, independente de sofrimentos que eu esteja vivendo, de qualquer tipo de desafio, não importa. Eu busco a oração, porque na oração eu me encontro com Deus. Na oração eu me encontro com Deus. E isso é suficiente. Na oração eu me encontro com Deus.
Partilhe no chat se você está, se você está compreendendo o que nós estamos falando aqui. Coloque aí no chat situações do mundo que muitas vezes revelam essa mentalidade utilitarista. Você pode colocar no chat, descrever situações do mundo que você percebe concretamente realidades onde as pessoas vão vivendo de modo muito utilitarista. As pessoas vão se relacionando de modo utilitarista. Coloque aí, você vai aí colocando e descrevendo um pouco do que você entende sobre essa mentalidade presente na nossa sociedade. Qual a crítica que você faria ao utilitarismo? Você já percebeu atitudes que você talvez tenha relacionadas ao utilitarismo, que tenha o seu fundamento em posturas, em atitudes utilitaristas? Queridos irmãos, eu estava aqui lembrando, a gente está falando aqui essas realidades que são antagônicas. O amor e essa postura utilitarista. Estava me recordando dos santos. Os santos não viviam para si. E os santos viveram todos os desafios que nós vivemos. Todos os desafios. Talvez você viva o desafio da castidade. Padre, mas como eu vou viver a castidade, já que eu tenho situações tão profundas que marcaram a minha história, feridas tão profundas? Meu irmão, você vai viver um processo de cura, um processo de redenção do corpo, como nós falamos na teologia do corpo, de reconstrução dos seus afetos, da sua sexualidade. Os santos viveram desafios. Teve santos que viveram desafios na castidade. Existiram diversas situações de espinhos na carne, São Paulo fala isso, que ele também trazia em si espinho na carne. Quantos desafios nós vivemos para vivermos o amor, para vivermos o projeto de Deus. Mas eu digo para você que cada vez que a gente foi vivendo essa renúncia ao mundo que está presente em nós, a mentalidade do mundo que talvez esteja muito estruturada e a gente precisa demover do nosso coração, retirar do nosso coração. Todas as vezes que a gente conseguir dar esse passo, é importante a gente reconhecer essa obra que vai acontecendo em nós, reconhecer esse movimento da graça de conversão em nós. Tão interessante, a gente vê a vida dos santos, a vida de São Francisco de Assis, a vida de Madre Teresa de Calcutá, que amava o pobre, não porque sentia as suas dores, mas porque sentia o impulso do Espírito, o impulso do Espírito. Como um dia nós escutamos um relato sobre Madre Teresa de Calcutá, e dizia que Madre Teresa de Calcutá um dia estava ali no seu trabalho, junto aos pobres, e um jornalista se aproximou, estava ali fazendo uma entrevista, né, fazendo uma matéria sobre o trabalho que ela estava desenvolvendo, e esse jornalista disse: eu não faria o que a senhora faz por $1 milhão. Ele falou um valor que eu não me recordo agora, estou falando aqui de modo, estou fazendo aqui um paralelo do fato, né? E ela disse: nem eu. Ele dizia: não faria por $1 milhão, e ela dizia: nem eu. Ou seja, ela fazia aquele ato, ela tocava as feridas por amor, porque o Espírito movia o coração dela. Assim os santos. Assim Maximiliano Kolbe, que morreu no lugar de um pai de família. Assim o padre, recentemente agora, um padre da Itália, que eu esqueci o nome dele, não sei se é Giuseppe, não recordo agora o nome desse padre, que ele pegou a Covid e doou o seu respirador para um jovem
e ele veio a falecer. Atos de amor. Isso é o que o Evangelho nos convida a vivermos. Ou seja, lançar mão, afastar do coração, melhor dizendo, afastar do coração aquilo que em nós quer sempre reter do outro ou extrair do outro, e a gente está disposto a dar. Então, o amor que deve ser esse ato concreto em todas as situações da nossa vida. E continua o relato de amor, do livro Amor e Responsabilidade. Diz assim: ora, tudo que dá prazer e exclui o sofrimento é útil. Porque o prazer é o fator essencial da felicidade humana. Vejam o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam. Essa busca da satisfação pessoal, essa busca de, através de uma realidade, eu me gratificar, eu buscar a minha felicidade, eu me realizar. É isso que está escrito na cartilha das pessoas que agem a partir do utilitarismo. Ser feliz segundo os princípios do utilitarismo significa levar uma vida agradável. Tudo que me agrada, somente o que me agrada. Somente o que me agrada. Tenho uma dificuldade com uma pessoa, já não quero mais conviver com ela, já não quero mais me relacionar com ela. Aqui dá um exemplo da comunidade, né? O meu formador, ou meu acompanhador, minha autoridade, me corrigiu, eu já me coloco numa atitude de quem não quer mais ser formado, ou quero trocar de formador, eu não quero mais ser ajudado por essa pessoa, porque ela disse algo que feriu, né, feriu a minha imagem. Então, não é essa postura, muitas vezes, das pessoas que vivem a partir dessa mentalidade da utilidade. Sabemos que o prazer pode tomar formas diversas, que no prazer há matizes. Contudo, isso pouco importa, embora a este propósito se possa observar que alguns prazeres, como os espirituais, são considerados mais elevados e outros, como, por exemplo, os prazeres sensuais, carnais, materiais, são considerados inferiores. Para um utilitarista, é só o prazer como tal que conta, porque o seu modo de considerar o homem não lhe permite descobrir nele a sua evidente complexidade. A matéria e o espírito, o valor que cada pessoa tem, né? Essa visão integral sobre a pessoa. Dois elementos constitutivos de um só ser pessoa, que deve toda a sua especificidade à sua alma espiritual. Já concluindo essa live, queria concluir com esse pensamento aqui final do texto, e depois vou abrir para 3 perguntas que vocês queiram me fazer aqui, e as outras perguntas responderei no grupo do Telegram, porque depois tem alguns avisos importantes para dar para quem está participando dessa live. Para um utilitarista, o homem é um sujeito dotado da faculdade de pensar e da sensibilidade. Esta o leva a desejar o prazer e a rejeitar o sofrimento. Veja por que o utilitarista, no raciocínio dele, ele rejeita o prazer, deseja o prazer e rejeita o sofrimento. Porque o homem, na sua concepção, é um sujeito dotado de faculdade de pensar e sensibilidade. Se eu penso na cabeça dessas pessoas, se eu sou capaz de pensar, eu tenho que fugir de tudo aquilo que vai me desagradar e buscar somente o que vai me dar prazer. Se eu sei que aquilo vai causar o sofrimento para mim, eu vou fugir. O que eu quero é fugir de toda ocasião que vá, de algum modo, me ferir. E aí, claro, essa pessoa usa esse raciocínio para todas as realidades. Como disse, no relacionamento, os relacionamentos,
com a esposa, com o esposo, no relacionamento com o namorado. Quer dizer, a pessoa que está namorando, ela sente o impulso, o impulso sexual pelo outro, e ela deveria, diante do impulso, que é algo natural, o impulso é algo natural, mas o que a pessoa faz com o impulso já não é tão natural assim. Já entrou a luxúria nesse que se uniu a esse impulso, né? Está unida ao impulso. Então, as posturas de alimentar isso é o contrário do evangelho, né? Da castidade, da santidade no namoro, enfim. Então, aqui eu queria trazer esse primeiro tema para que a gente pudesse, já nessa primeira live, refletir sobre essas duas realidades. Depois a gente vai entrar com a graça de Deus, no nosso canal, nós vamos entrar em muitos outros aspectos. Mas eu já quero que você compreenda isso. Você hoje, através dessa live, precisa assumir uma atitude diferente. Você deve olhar para a sua vida e reconhecer. Reconhecer primeiro a sua vocação, que é realizar o projeto de Deus, que é viver o amor, que é amar os outros. E o contrário disso, que a gente aqui está o tempo inteiro falando, essa mentalidade do mundo, essa mentalidade de fugir do sofrimento a qualquer custo, que é impossível nós fugirmos do sofrimento, né? Impossível você não passar por sofrimento. Nós estamos vivendo a pandemia, e a pandemia, ninguém gostaria de viver a pandemia. Mas aí eu pergunto para você, você pode vivê-la diferente? Mesmo em um contexto de pandemia, com os desafios, com as dificuldades que a pandemia muitas vezes se apresenta para nós podemos vivê-la de modo diferente. Nós podemos unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. Nós podemos, mesmo no sofrimento, amar tantos que estão passando por sofrimentos maiores do que nós. Nós podemos partilhar os nossos bens. Tanta coisa nós podemos fazer. A pandemia, ela pode ser um grande meio para Deus amadurecer no nosso coração a caridade, o amor. E assim a gente superar essa busca de sempre reter para nós mesmos, de usar o outro como trampolim, nessa busca de muitas vezes fazer do outro apenas um objeto para a minha realização pessoal. Então agora vou abrir para 3 perguntas e a gente vai concluir aqui, darei os avisos, darei a bênção, e a Luana, o pessoal aqui que está me ajudando, já vai colocar já no chat o modo como você pode entrar nos grupos, nesses grupos que nós estamos organizando. Enquanto estou falando aqui, você já pode colocar sua pergunta, tá certo? Já pode ir escrevendo a sua pergunta. Eu já estou aqui passando essa informação para você. Então, você pode, eles vão colocar aí no chat os grupos do Telegram e você pode entrar no grupo a partir da sua realidade. Se você é jovem, tem namorado, é o grupo dos jovens. É solteiro? Grupo dos jovens. Se você é casado ou noivo, esse grupo específico, casado e noivos. Se você é de uma comunidade nova, se você é consagrado, se você é religioso, se você é padre, independente do que você seja, nesse sentido de consagração, de estilo de missionário, de vocação específica na igreja, você pode também se inscrever nesse grupo, nesse terceiro grupo. Então, você pode entrar depois não somente para o momento de perguntas e respostas, de partilha, mas também para permanecer nesse grupo, que esse é um grupo permanente, tá certo? A Ana Paula Pereira, ela faz a seguinte pergunta: como posso trilhar este caminho do amor, o sair de si? Olha, é uma pergunta muito importante, muito interessante, né? Eu acredito que a primeira coisa é a nossa disposição, né?
A gente precisa estar disposto a viver um caminho de renúncia a nós mesmos. Eu sei que não é fácil, porque nós, muitas vezes, trazemos, por causa do pecado, trazemos esse desejo de nos realizarmos, então, buscar aquilo que nos realiza. Então, é sempre esse embate que existe dentro de nós. Mas o primeiro passo é a sua disposição. Se você se dispõe, já é o primeiro passo. Se você deseja, você já está dando o primeiro passo. O segundo passo, que aqui eu poderia oferecer para você, que me vem agora como uma proposta para a tua vida, eu não sei até que ponto você foi ferida no aspecto, nesse aspecto, né? Então, ao meu ver, eu sempre comento sobre cursos de cura interior, porque muitas vezes a gente precisa de muita cura interior para vencermos as nossas feridas. Às vezes a gente traz feridas muito profundas que nos faz nos voltarmos para nós mesmos. Feridas nos relacionamentos, ao longo da nossa história. Cada um de nós tem uma história. Então, as histórias que cada um de nós viveu, a ausência de uma referência masculina, feminina, várias realidades que nós vivemos, pode ter trazido para nós situações de uma profunda carência do amor. E a gente muitas vezes quer alimentar em nós o amor, querer que os outros supram nossas necessidades, mas eu acredito muito que a gente precisa dar passos de cura interior para sairmos de nós mesmos, crescermos no sair de nós mesmos. Então, ao meu ver, esses dois passos são muito importantes. Claro, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, com a oração. É na palavra de Deus que a gente vai aprendendo a viver a caridade. É a palavra de Deus que foi forjando os santos. Então, não tenho dúvida que é um caminho que nós podemos fazer, nos alimentando da palavra, dos sacramentos, a vida espiritual que transforma o nosso coração. Claro que aqui a gente não pode separar as duas coisas, né? A dimensão humana, que pode inviabilizar essa resposta de caridade, de amor, e a vida espiritual. Essas duas coisas estão profundamente unidas, tá certo? Não sei se é bem isso que você gostaria de escutar, mas era essa mais ou menos a resposta que você queria, mas me veio esses elementos que partilhei contigo agora. Padre, sabemos que o utilitarismo é consequência do vício carnal. Qual a melhor indicação para evitar essas situações? Olha, aqui você está colocando o utilitarismo dentro de um espectro. Você está falando do utilitarismo dentro o que deu a entender é que do utilitarismo no sentido dos apetites sexuais. Não sei se é bem essa a ideia, mais ou menos, é isso que eu entendi aqui da tua pergunta. Então, na verdade, a gente vai trabalhando no nosso coração essa realidade, fugindo de situações. Se a gente conhece, quem se conhece sabe muito bem que não pode se expor a certas situações. Mas aqui eu queria dizer uma coisa para vocês, tá certo? Eu não tenho dúvida que esse nosso aprofundamento sobre a teologia do corpo vai lançar muita luz sobre essa pergunta, sobre essa realidade nas nossas vidas. Porque a teologia do corpo é justamente essa descoberta do valor do meu corpo. Então, a teologia do corpo tem a ver com a pureza, você falou do vício. Então, você consegue superar um vício através da virtude. Se o vício é um hábito que eu contraí, a virtude também tem a ver com hábito. Se eu começo a viver práticas virtuosas, a graça de Deus vai fazer com que essas práticas virtuosas venham a se tornar uma virtude na minha vida.
a se estruturar como virtude na minha vida. Não estou falando aqui simplesmente de um ato, mas estou falando de atos que vão como que me educando, me disciplinando. Então, se eu caminhei para o vício, agora está na hora de eu sair do vício e ir para a virtude. E essa saída do vício para a virtude é uma graça que Deus realiza em nós. Então, sem vida de oração é impossível. A teologia do corpo vai nos ajudar, por quê? Porque a teologia do corpo, um conceito. Falamos muito sobre isso nos módulos. Um outro conceito de teologia do corpo a teologia do corpo é entendida como pedagogia do corpo. Então, a pedagogia do corpo é o quê? É um processo que eu vou me disciplinando. O pedagogo não é aquele que ensina. Então, a pedagogia é um processo de educação sexual. Então, aqui eu acredito que seja... Então, é um processo mesmo que a gente vive de conversão. Nós estamos nos convertendo. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Conversão é justamente mudança de mentalidade. Quando a gente fala de conversão, a gente está falando de uma realidade que acontece de modo instantâneo. E esse é o grande erro nosso. A gente, às vezes, a gente teve uma forte experiência de Deus e Deus começou a trabalhar a castidade. Me fez compreender que muitas vezes eu vivi uma vida desregrada, uma vida no pecado. Me faz compreender que eu preciso mudar. Só que eu preciso também combater o bom combate. Eu preciso viver esse processo de conversão. Aí entra os diversos aspectos que eu já tinha citado, inclusive, a própria cura interior. Muita gente vai precisar de cura interior. Né? A cura interior é necessária para esse processo de transformação. Então, acredito que um passo importante para a gente poder vencer o vício carnal, né, para vencer o utilitarismo, é a gente se colocar nesse movimento de sair das realidades de mundo, de pecado, fugir das situações. Não pode alguém que quer fugir de um namoro desvirtuado estar vivendo situações que vão colocar em risco o seu namoro. Né? Então, eu acredito que a gente precisa realmente combater o bom combate. E como é bom a gente saber que a gente é vaso de argila, porque quando a gente reconhece que é vaso de argila, a gente sabe muito bem quais são as atitudes que nós precisamos ter. A última pergunta aqui é a pergunta da... Eu vou ler essa pergunta, tem uma outra sobre utilitarismo, mas eu vou depois comentar no grupo do Telegram, tá certo? A Brenda pergunta o seguinte: nesse tempo de pandemia, muitos jovens procuram relacionamentos de amizades virtuais. É pecado amar virtualmente? Olha, Brenda, você está usando o termo amar. Amar nunca é pecado. Amar não é pecado. Agora, eu não sei o que você está chamando de amor. Aí entra justamente porque um utilitarista, quando ele usa uma pessoa, ele chama aquilo de amor também. Então, eu não sei se o que você está chamando de amar virtualmente seja usar o outro virtualmente. Entende? Usar o outro virtualmente, claro que é um grande pecado. Né? A gente poderia aqui dizer, ficar, muitas vezes, às vezes, pode acontecer de você pedir para alguém que mande uma foto sua, nua, enfim, coisas que ferem profundamente a dignidade do outro. Então, isso é pecado sim, né? Agora, a amizade nas redes sociais não é de modo nenhum pecado. Pelo contrário, a gente pode crescer na amizade com as pessoas nas redes sociais. Eu, na verdade, estou vivendo aqui com vocês uma amizade. Estou crescendo na amizade com vocês. Estou partilhando do meu coração com vocês. Estou construindo vocês. Isso é amizade nas redes sociais. Entende? Então, o que a gente precisa reconhecer, até porque nós não temos outra forma de nos relacionarmos. As redes sociais hoje
é um grande instrumento de nós crescermos nas nossas amizades, de alimentarmos as nossas amizades, de construirmos os outros, não há dúvida, tá certo? Então, eu dei esses 2 tipos de resposta aqui para você. Se você está falando de amar no sentido de usar o outro, sim, é um grande pecado. Mas se você está falando de construir laços de amizade, laços sadios, laços honestos, de modo nenhum. Podemos, sim, construir relacionamentos de amizade. Agora, estejamos atentos para não ficarmos... Hoje estamos no virtual, mas esses laços que estão no virtual, eles precisam também se tornar algo presencial, em muitos casos. Porque, na verdade, a gente precisa conhecer o outro. A gente precisa estar perto do outro. A gente precisa partilhar com o outro. Então, vai ser muito importante quando a gente voltar, e é o desejo de todos nós, voltarmos da pandemia, nos encontrarmos no Shalom para abraçarmos uns aos outros, para partilharmos como foi esse tempo, enfim, como nós estamos fazendo virtualmente, fazermos de forma presencial. Tá certo? Então, nós vamos finalizar aqui. Se inscreva. Eu vou pedir aqui para o pessoal colocar mais uma vez. E você pode já se inscrever lá nos grupos. E agora quero dar alguns avisos importantes. O primeiro aviso importante que eu quero dar para você é que nós vamos ter, nesse final de semana, um excelente congresso. E, assim, é algo que, com a pandemia, nós vamos poder todos participarmos. Esse evento, ele acontece em Fortaleza, é um evento presencial, Congresso da Família. E muitas missões, pessoas participam desse congresso. É um congresso que dá realmente muitas famílias, muitos casais. Porém, neste ano, a Comunidade Católica Shalom vai realizar um congresso online. E vai ser um congresso maravilhoso. Acredito que a Luana deve estar disponibilizando para você as artes do congresso. Eu vou colocar também um vídeo no nosso canal no YouTube do Congresso da Família, para que você possa já se inscrever. Você vai perceber que existe temas que serão gratuitos e outros temas pagos, mas assim, o congresso, ele é um congresso que está aberto para todas as pessoas participarem. Claro, você que vai escolher qual tipo de curso você quer participar, mas tem muitos temas que a gente pode aprofundar. Eu não sei se está aí nas artes, se a Luana colocou aí, mas vão ter diversos workshops, momentos de oração, vai ser maravilhoso. Tem presença de membros do Vaticano, que vão estar pregando também nesse congresso. Então, vai ser um evento maravilhoso, tá certo? Coloque na tua agenda sexta, sábado e domingo, Congresso da Família. Já faça a sua inscrição, tá certo? Eu não sei dizer para você se vai fechar números de pessoas para os workshops. Então, é muito importante que a gente tome a iniciativa e já faça a nossa inscrição. Queria também dizer para você, como estava aqui falando no início, nós criamos o canal no YouTube, graças a Deus, em 5 dias, foi na sexta-feira que nós lançamos esse canal, nós chegamos a 1.000 pessoas no nosso canal, foi uma grande graça de Deus, sentir essas inscrições como Deus me lançando, Deus me dizendo, vá em frente, nessa inspiração, na inspiração de trazer a reflexão da teologia do corpo como um sacerdote da comunidade Shalom, como padre da comunidade Shalom, do carisma Shalom. Sei muito bem que esse carisma já contribuiu e vem contribuindo com a minha formação, e se hoje estou aqui falando sobre a teologia do corpo, durante todos esses 19 anos de comunidade, a comunidade foi me formando para que eu pudesse aprofundar esse tema da teologia do corpo à luz do carisma Shalom. Então, eu quero contribuir com vocês a partir dessa ótica do carisma Shalom, e eu quero convidar você a fazer parte, a se inscrever,
a divulgar esse canal. Eu acredito muito que esse canal vai ajudar a muitos jovens, a muitas famílias, a muitas pessoas, tá certo? E também todas essas ações que a gente está fazendo aqui, claro que é uma ação que está em profunda sintonia com outra. Então, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, divulgue para as pessoas, divulgue essa formação. Nós vamos pegar depois esse vídeo e vamos levar para o nosso canal, para divulgar o nosso canal, porque a gente precisa também de visualizações para que o canal possa ter todas as liberações necessárias para que nós possamos fazer as lives nele. Mas você pode ir já curtindo tudo aquilo que a gente vai estar oferecendo no canal, tá certo? Quanto mais você curtir tudo que a gente colocar lá, disponibilizar lá, e curtir não simplesmente visualizar, mas ver, né, os vídeos, tentar ver esses vídeos que a gente coloca ali à disposição, acompanhar. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ajudar o nosso canal, tá certo? Uma outra coisa é que nós estamos na primeira semana, como disse, na primeira temporada do podcast. Também é uma ação de divulgação da teologia do corpo. Hoje o podcast é uma grande plataforma de divulgação de conteúdos, e eu identifiquei como uma forma de passar a teologia do corpo para muitas pessoas. E graças a Deus isso tem acontecido. Muitas pessoas, e é interessante que tem gente que tem nos acompanhado, não somente do Brasil, mas de outros países. Isso é algo muito positivo, tá certo? Então, Deus abençoe. Eu vou agora dar a bênção para vocês que nos acompanharam. Agradeço a presença de vocês, agradeço o tempo disponibilizado e quero pedir que Deus possa abençoar o labor das nossas mãos. Que através desse canal também Deus possa te abençoar e fazer de você um cristão cada vez mais coerente, um católico que vive a sua fé e que testemunha a fé. Vamos rezar pedindo essa graça ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Shalom.